Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Deriz novamente no Marketing News. Hoje estou com meu amigo aqui, Rodrigo Ruiz. Tá ok. A gente nem se cumprimentou direito. 12 O anos de Rodrigo, amizade, hein? o Rodrigo tem um podcast, o Rodrigo é meu amigo. E a gente tava trocando uma ideia. Eu falei, já vamos começar a gravar, pô. Tanta ideia boa pra trocar. Não, o que não falta é a ideia, Gabriel, porque eu tô do lado de feras. Eu tive a sorte de me formar numa turma excepcional do Mackenzie. É, Quando a gente olha pro lado, muita gente boa, muita né? gente boa. Pô, o Felipe Salvador, o John Sten, Sim. você, o Piva, o Ale. Nossa, o Thiago. Todo mundo, cara, tem uma história bacana dentro da comunicação. Verdade. E você, tipo, a gente sempre considerou você o Bahia, o baiano, né, da turma, porque você tá lá em Feira de Santana, mas você é paulista, né? É. Não, assim, para resumir a minha história, muito breve, porque acho que essa não é a maior parte do interesse do nosso papo. Eu sou um paulista, sou filho de mãe baiana, pai paulista, se casaram, se separaram, aí eu fui morar com a minha mãe. Mas você é muito mais baiano que paulista, né, pô? Cara, hoje eu me considero, até por tempo, né? Quando eu tava fazendo faculdade, eu tava com vocês, juntando a minha época de vida, eu tinha mais tempo em São Paulo. Do que na Bahia. Agora eu já passei. Entendi. Agora eu já passei, mas assim, eu me considero meio baiano, meio paulista. E eu posso te falar, é uma das minhas melhores qualidades. E eu tenho muita sorte de poder ter essa característica, porque, velho, eu falo pra todo mundo. Quando eu venho pra São Paulo, como eu venho direto aqui, eu falo pra muita gente. São Paulo é um outro país. Bahia é um outro país. Mas sua maior qualidade é ser baiano. E todo mundo gosta. Fala sério, todo mundo na faculdade Porra, adorava pra isso. caralho. Mas eu não conhecia nada da Bahia quando te conheci. E aí, tipo, você trazia um novo olhar pra gente, de comunicação, de marketing. Você lembra da professora Inês? Sim, claro. Inês, você Claro, lembra de... Lembro bem porque eu peguei DP dela. Você pegou DP? Pronto, eu não peguei. Eu lembro que numa discussão de sala, o pessoal tava criticando o Nordeste, e aí eu falei que... Falei pra vocês todos, né? Foi um hate. Falei, vocês não podem falar do Nordeste se vocês nunca moraram lá, se vocês não vivem lá, vocês não sabem a base histórica que tem lá. São Paulo tem uma base histórica, então vocês conhecem, mas o Nordeste também tem muita coisa interessante. E é muito mais do que muita gente consegue enxergar. Graças a Deus que a gente teve você e outras pessoas A gente teve lá muito gringo na sala. pra, tipo, dar uma furada na bolha. Porque ali era uma bolha, né? Quando você faz publicidade, você começa a encontrar uma galera, trabalhar em algumas agências que os caras vivem em outro mundo, mano. Parece que eles estão, assim, num Brasil que não existe, né? Não, e é engraçado que quando você fala agência, viver em agência, eu vou trazer um paralelo muito rápido. Já que o nosso papo vai ser dentro da comunicação, a agência de São Paulo é diferente de agência do resto do país, pô. A qualidade de vida de quem trabalha em agência de São Paulo é muito inferior, muito, mas eu não tô falando não, é muito inferior, porque se vendeu uma mística que diretor de arte vira à noite, redator vira à noite, que é isso mesmo, o mercado é isso mesmo, e aí a gente criou uma geração, velho, de pessoas doentes, velho. Com sobrancelha tremendo, gente passando É isso que mal, eu tava tendo conversando crise de com ansiedade. o Felipe, que veio aqui, né? O Fel, que todo mundo ali da nossa época teve um burnoutzinho ali. Aí eu tive sorte que eu não tive, que eu já tava fora Porque de São você foi pra Paulo. Bahia, Eu já tava na A gente Bahia. devia ter ido pra lá. Porque, assim, a cultura que a gente entrou já não existe mais, mano. A cultura que a gente entrou naquela época, a gente tinha sonho era de trabalhar com Costa Oliveto, em agência colorida. O meu era com o Nizam Goianazes, cara, Nizam, na África. baiano. E pedir pizza 10 Na horas da madrugada. noite pra virar madrugada. Eu já fiz isso, já virei várias madrugadas, mas... Em pra dentro de quê, agência. né? Pra quê, né, Cara, eu tive a oportunidade de... E é muito legal você ter a oportunidade de você trabalhar com um mercado diferente. Eu pude trabalhar em São Paulo com um mercado paulista. Aham. Depois eu pude ir para fora e trabalhar com outra realidade. Eu tava falando com um brother aqui fora agora e tava falando com ele, cara, vocês não têm noção o que é o mercado fora São Paulo. Porque não dá para colocar no mesmo padrão. Vamos lá. São Paulo, se você pega uma empresa, por mais que seja nacional, se ela não tiver um departamento de marketing regional, vamos supor, McDonald's. Se o McDonald's não tiver um departamento de marketing regional, vai vir da sede. E a sede está onde? Estados Unidos? Não, a sede no Brasil. Ah, no Brasil, São Paulo. São Paulo. Você acha que um diretor de arte, um redator de São Paulo, consegue conversar com o público baiano? Com certeza não. Fica perdido. Eu tô vivendo isso que eu falei Estados Unidos, porque eu tô trabalhando com uma multinacional
que tem o escritório lá central e tem um escritório da América Latina no Panamá. Sim. E os caras acham que do Panamá para baixo é tudo igual. É. E aí não dava certo nada no Brasil. E aí eles contrataram a gente regional. Agora imagina porque a gente estava falando, Bahia é um país, cara. Bahia é um país. Então imagina você lidar com as regionalidades, né? Hoje em dia a gente começa a ter mais olhar para o norte também. Já foi difícil, tipo, introduzir Nordeste, a diversidade. Agora começa a olhar para o norte também. Eu vejo muita gente olhar para Pará, Amazonas, mas na prática, o que você vê de diferença de comunicação? É linguagem? Não, primeiro começando pela linguagem. Por quê? A maior cafonice, vou chamar de cafonice para não usar outros termos, é você ver a Rede Globo tentando descrever um baiano. Não existe. Aquele linguajar não existe. Por favor, Rede Nem Globo. Salvador? Não. Ó, você quer ver um linguajar de um baiano? Para quem gosta, eu não acompanho. O Davi do Big Brother. Aquele cara é de Salvador. Aí eu vou te trazer outra coisa. Os caras de Salvador, as pessoas de Salvador, falam diferente das pessoas do interior da Bahia. É muito diferente. O Salvador, assim, na Feira de Santana a gente está muito próximo. Feira é a capital do interior do mundo. A gente está muito próximo de Salvador, então a gente tem muita característica. Mas, assim, Salvador, eles são aquela coisa mais engraçada. Eles têm aquela característica que o Davi do Big Brother mostra. Mas quando você começa a ir para o interior, a gente entende, mas a gente não se reconhece. Sacou? E aí, quando você pensa que você pega São Paulo para você falar da Bahia, se você pega a Bahia para falar de Sergipe, não vai dar. Aí, se você subir, aí vamos pegar o Nordeste, é a região que tem mais estados. Cara, o Ceará não fala igual, a gírias... é totalmente diferente. Nossa, se você for para Olinda, tem... aí você pensa, pô, no Nordeste tem uma grande parcela de pessoas negras. Não é. Se você for mais para cima, ali... eu tô falando besteira, eu acho que é Olinda mesmo. Foi colonizada por holandeses, então tem uma grande parte de pessoas brancas de origem holandesa lá. Então, é um mundo completamente diferente. Aí, voltando para a área de comunicação. Na área de comunicação, pô, comunicação local, aquela coisa regional, se a gente não tiver as empresas, as marcas, não tiverem um olhar distinto para isso, para poder conversar com a região, eles vão se perder e às vezes vão cometer faltas. E hoje a gente, infelizmente, a gente está numa era de que se acusa primeiro e se pergunta depois. Às vezes a empresa pode até estar tentando agir de boa fé, mas dependendo da forma como ela vai falar, ela vai sofrer hate, ela vai ser cancelada, ela vai ser perseguida. Isso é um problema, porque assim, não me peça nunca para Rodrigo vir aqui do nada, eu venho agora da Bahia. Viro diretor de criação da África, como era meu sonho de estudante. E aí fala, Rodrigo, você vai fazer a campanha do McDonald's de São Paulo. Falar negativo. Até porque São Paulo tem uma cultura de McDonald's que é só de paulista, pô. Tem um McDonald's em cada esquina. Você for na Bahia, você não vê a mesma quantidade de McDonald's. Se consome muito McDonald's, se consome, mas não é a mesma coisa. É outro comportamento, né? É um outro comportamento. Aí, vou pegar um pouquinho do gancho que você pediu para eu falar. Carnaval, cara. Vamos falar. A maior festa popular do planeta. Carnaval. Aí, ficam na balança discutindo. Qual é o maior carnaval do Brasil? Salvador ou Rio? Em números... Pernambuco você não considera? Nem considero. Porque vocês têm essa rixa. Não é. É porque, assim, a proposta não dá, porque, assim, a gente vai em coisas palpáveis. Números. Foliões. Pernambuco não tem condições de bater a mesma quantidade de foliões que o Carnaval de Salvador que ninguém faz. de Pernambuco ouça esse podcast. Não, com todo respeito. Eu nunca fui, eu não tô falando mal. Eu imagino que é maravilhoso. Que isso é a característica fantástica do Brasil. A gente pode se comunicar. Você pode escolher, cada ano, passar o carnaval em um lugar. Mas falando já de carnaval, né? O carnaval de Salvador, ele se tornou muito comercial, né? Ele tem que ser comercial. Mas se tornou comercial num ponto que não é mais tão baiano, né? O carnaval. Não, Salvador. eu acho... Ele é mais do Sudeste, a galera que vai pra lá... Mas sempre foi, Gabriel. Sempre foi? Mas sempre foi. E essa troca do circuito? O que você tá achando? Me fala depois. Vamos por partes para não me perder. O carnaval, no passado, antes da gente ter um mundo tão globalizado, tão conectado, era uma festa popular de rua. Então, cada local tinha a sua. O que foi que passar com os anos? Quando você tem
as grandes emissoras de televisão, ali década 80, 90, 2000, a gente não tinha internet, eles começaram a olhar e falar, pô, tem público, tem interesse. E eu lembro de ser pequeno. Quando eu era pequeno, a gente morava aqui, minha mãe baiana, nos dias de carnaval, minha mãe assistia o carnaval pela televisão, pela Band Folia. Isso eu tô falando ali, anos 90, pô. Uhum. Então, você começa a criar, aí a gente pode entrar na comunicação. Uhum. Você começa a despertar um interesse para as pessoas que não se reconheciam, que talvez não gostavam tanto do carnaval como é aqui o estilo de São Paulo, que é a escola de samba e tal, começaram a se identificar. Então, você já começa a ter uma migração. E aí eu vou pegar um aspecto. No passado, o carnaval, os blocos, eram todos sem corda. Eram blocos de rua. E aí você começa depois a ter a mudança para blocos, que aí você começa a ter o Nana Banana, o Camaleão. Que separa a pipoca do... Que é aí que você começa a ter a separação. Quem é que entra nesses blocos? Grande parte, tipo o Bloco do Bel, era assim. Não tem baiano ali, cara, não de Salvador. Não tinha, a quantidade não era. Os baianos estavam na pipoca. E até os próprios camarotes. Até hoje, né? Não, porque a gente, um pouco antes da pandemia, você começa a ver um pouco da falência desses blocos. Eles não se sustentavam mais. Então você começa a ter a mudança. Eles começaram, a prefeitura, o governo do estado, bancar os blocos, bancar os artistas sem corda. E aí você tem um resgate do carnaval. Que aí a gente começa a ter números que cada ano superam o outro. Nem você vê o navio pirata. Né? O navio, isso é o furdunço. Isso não é nem carnaval. Cara. Isso é um pré-carnaval. Eu fico vendo as imagens, dá vontade de estar ali no meio. Pronto, falando em aspecto de comunicação. Se o carnaval não se tornasse comercial, a gente tem que parar. E aí é uma opinião, agora vai do profissional Rodrigo. Muito pessoal. A gente tem que parar de olhar para as coisas com filantropia. Filantropia não paga segurança pública, não paga estrutura, não paga a luz, não paga internet, não paga as pessoas que trabalham, porque ali gera muita renda para as pessoas no Carnaval de Salvador. Mas eu acho que o erro lá atrás, mas talvez para a época valesse, né? O erro foi investir em você privatizar ali o bloco em si, colocar a corda e não investir, por exemplo, que hoje eu vejo no comércio de bebida, né? Que às vezes dá mais lucro do que você colocar o ingresso à venda. Não, porque lá outros não tem ingresso. Você começa a ter outros tipos de negócio. Vou pegar um exemplo. Aí agora eu posso falar com... Eu vou pedir licença porque talvez eu não tenha tanta capacidade para falar do Carnaval de Salvador, mas eu posso falar da micareta de feira. Que a micareta de feira é a primeira micareta do país. Como é que é isso? É porque assim, o Carnaval acontecia e a micareta. Sempre em aspecto histórico. Aí um dia choveu muito em Feira de Santana. E aí o que eles fizeram? Transfere a data da micareta. E deu super certo. E aí criou-se a micareta, que acontece logo depois. Vai acontecer agora em abril. Faça um convite para quem estiver assistindo. Tem oportunidade para ir para micareta. Se você gosta do Carnaval de Salvador, você vai ver uma micareta numa cidade fantástica, com todas as atrações. É a principal. Tudo que vocês botam o nome micareta aqui, em São Paulo, aqui, né? Nasceu lá. Então, a gente tem 4 dias de festa. E agora tá tendo um 5º dia, que é só pela manhã, que é o arrastão. Você tem o formato que é um carnaval, fora de época. Micareta é carnaval fora de época. Então, você começa a ter o processo de patrocínio de grandes marcas de bebidas. Por exemplo, a Ambev chega e fala, vou patrocinar o Carnaval de Salvador. Ou a micareta de feira. Beleza? Inclusive, é muito mais fácil do que patrocinar os blocos de rua aqui em São Paulo. A gente tá com uma puta dificuldade de patrocínio todo ano. A Ambev fica até o final para segurando. Fechar. Não é muito diferente, ele tem um poder de barganha. A gente não tem muitas cervejarias para fazer essa negociação. Mas ele vinha e fechava o circuito. Aí o que acontece? Eu fecho o circuito, eu ploto o circuito. Exclusividade, né? Tudo. Só pode vender minha bebida. Então, ambulante, todo mundo só pode vender minha bebida. Só entra no circuito. Onde eu posso beber outra bebida? Nos camarotes. Os únicos. E aí você tem que pagar para usar os camarotes e tal. E aqui eu só uso as minhas bebidas. Ponto. Então, é interessante você ter uma puta exposição de marca. Porque eu gosto de pensar da seguinte forma, Gabriel. Se eu coloco... Vou pegar os números atuais de Salvador. Esse ano, Salvador teve 6 milhões de foliões. Em todos os circuitos, né? Porque Salvador não é só Campo Grande e Barra Ondina. Você tem Pelourinho, você tem outros circuitos. Teve 6 milhões, certo?
Aí a gente tá falando de 6 milhões de pessoas nas ruas. Aí a gente pensa, TVE, que é a TV estatal lá da Bahia, transmitiu o carnaval. Band transmitiu o carnaval. TV Aratu transmitiu o carnaval. Isso aí, a gente tá falando de sinais de televisão. Canais no YouTube, não dá nem para numerar. O que aqui a gente tá fazendo? A gente tá fazendo de forma orgânica furar a bolha, o carnaval. E se você tem pessoas assistindo, porque todo mundo quer ver Léo Santana, todo mundo quer ver Ivete, todo mundo quer ver Claudinha, todo mundo quer ver Bel, todo mundo você quer ver essa galera do axé, das músicas da Bahia tocando. Aí o que acontece? Quando você faz isso, você estoura a bolha, você ultrapassa a bolha e você vai impactando mais pessoas de forma orgânica. Mas a minha impressão tá certa que o baiano ele curte outras paradas? Ele curte tudo. Porque eu vejo, tipo, que o baiano mesmo, pelo menos quando eu fui pra lá e os que eu acompanho, curtem muito canário, né? Mas Canário E o é pessoal o daqui príncipe não do conhece gueto. tanto, cara. Não, mas o príncipe do gueto, assim, o Canário é uma coisa muito regional. É muito, muito regional. Mas, assim, ele tem um apelo muito grande. Ainda mais nas periferias de Salvador. E em Feira de Santana, por exemplo, como é que tem toda essa movimentação para micareta de comércio, de serviço, de tudo? Muda tudo, porque o comércio vende mais por causa da micareta, pré-micareta. Cara, é uma festa aqui literalmente para a cidade. Se você gosta da micareta, você fica. Ano passado a gente teve recorde de público na micareta. E eu junto com a minha empresa, a gente participou fazendo a transmissão da micareta de feira. Mas a gente não fez sozinho. Vários canais do YouTube fizeram. E aí, o que acontece? As pessoas se preparam para ir para a micareta. Elas se organizam, compram, fazem aquisição de roupa, de maquiagem, de tudo, certo? Você prepara o comércio antes. Depois você tem 4 dias de festas. A micareta talvez seja um erro de comunicação e tal, poderia ser melhor, poderia trazer mais pessoas de fora para dentro da micareta. Porque feira tem um cenário de hotelaria que daria suporte para pegar mais pessoas. É isso que eu ia perguntar. Ela consegue. Tem suporte. Porque feira é uma cidade extremamente comercial. Negócios mesmo, principalmente comércio. Então, lá tem uma hotelaria muito grande porque muita gente se hospeda durante a semana lá. Mas você consegue. E feira tem uma característica, Feira de Santana tem uma característica porque ele é o maior entrocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Tudo passa por feira. Passou por Norte e Nordeste, vai passar por Feira de Santana. Sacou? Então, ele tem toda essa preparação antes. E aí você coloca... Eu não tenho os números da micareta do ano passado, mas eu tinha o olhar de estar lá e falar, meu Deus, quanta gente. E assim, muito melhor. E quando você fala de público, você fala de atenção, você pensa assim, redes sociais. Como é que tá as redes sociais, cara? Tá bombando. Pega o carnaval. Pega a época do carnaval. Vamos pegar o carnaval. O carnaval não existe só em Salvador, nem no Rio e São Paulo. Existe em vários lugares do país. Isso que eu ia falar. Eu trabalhei com o carnaval de BH esse ano. De BH. E eu fiquei impressionado. Eu conheci ano passado. Esse ano eu trabalhei mesmo anunciando lá e tal. Gigante. Inclusive, bebidas específicas do carnaval lá, né? Você começa a ter coisas... Por exemplo, você já ouviu falar de uma bebida chamada cravinho? Já. Foi proibida. E era uma bebida típica de rua de lá. O pessoal bebia lá na rua. Então, lá tem o checkmate, né? É isso. Você começa a ter... Cara, o Brasil é tão grande que é muito... Cada estado começa a ter muita peculiaridade. Então, é muito maior do que a gente consegue enxergar. Mas, cara, é muito interessante Feira de Santana ser fora de época. E porque não concorre diretamente com Salvador. Não né? tem como concorrer. Foi a melhor coisa que aconteceu para a história. Exatamente. Porque agora a gente tem uma micareta. Mas a micareta, ela... aquece o coração da cidade e algumas cidades vizinhas. E ainda tá calor nessa época? Lá tem, como meu irmão fala, lá só tem 2 épocas. Ou chove ou tá calor. Não tem grande diferença sobre isso. Mas você tem esse processo e você pensa na comunicação. Cara, a gente tá pensando numa cidade que tem quase 700 mil habitantes. Quando chega de... aqueles habitantes em trânsito que estão indo lá para fazer compras, chega a quase 1 milhão de habitantes. Você fala para uma marca, pô, tem 1 milhão de habitantes aqui. Quase 1 milhão de habitantes. Com quem você pode se comunicar? Se tivesse mar, então, ia ser maior que Salvador. Pô. Não. Talvez não, porque Salvador não ia deixar. mas é uma loucura. E lá a gente não tem praia. E assim, feira é movimentadíssima. Ela tem uma noite muito forte. Porque quando não tem praia, você só tem bar. Que eles brincam, mas a gente tem show, a gente tem muito show, a gente tem muita bar mesmo, lanchonete, restaurante. A gente tem... Feira de Santana é uma das poucas cidades do Brasil que tem um restaurante, sim, do chefe Olivier da Costa,
que é um restaurante, se eu não me engano, 5 estrelas e tal. Fica em cima legal. de um rooftop. Então, a visão que o pessoal tem de que as cidades do interior do Brasil, não só usando Feira como exemplo, eu vou falar de Feira porque eu sou de Feira, mas o exemplo que as pessoas têm de Feira de Santana, dos interiores, é que não tem muita coisa. E assim, eu lembro uma piada de faculdade que eu não lembro quem me falou, que era bem assim. O Brasil é um trem onde São Paulo é a locomotiva carregando um monte de vagão vazio, fazendo referência aos outros estados. Não acredito que falaram Não isso. falaram isso comigo. E você sabe que época de faculdade a galera só quer fazer bullying. Mas acaba sendo uma percepção do que eles têm. Porque eu lembro que... acho que foi o Clemente. Não sei se o Clemente vai ver isso. O Clemente virou pra mim e perguntou: em Feira de Santana tem McDonald's? Uhum. Tipo, tem um. Mas é tipo... Existe, pô. E fora do carnaval também tem vida, cara. Tem vida. E tem um cenário fantástico Porque lá. eu conheci seu podcast, o Feira Pod, e vocês, cara, são tipo... Vocês têm uma cabeça, uma criatividade pulsante fora da capital. Na capital do interior, como você falou. Feira é a capital do interior. Produzindo com criatividade, cara. Cara, e assim... Essa camiseta a tua também, camisetinha do Feira Pod, pô. Vocês até estrearam nova temporada agora. Porque a gente chegou no 100º episódio, aí a gente fez um episódio fora do estúdio. A gente, assim... Esse eu não vi ainda. Pode assistir, tá bem legal, porque foi um episódio que a gente apresentava o plano pra 2024. Feira Pod. Feira Pod, que é de Feira Podcast mesmo. Uhum. Por que, Gabriel? Aí, vamos lá. Pensando em aspecto de comunicação. Isso é uma visão muito do profissional Rodrigo. O mundo que se conectar. Uhum. O mundo se conectou. Beleza? Hoje eu acordo, se eu quiser saber uma notícia, qualquer lugar do mundo, da Nova Zelândia, eu consigo ter acesso a essa informação. Então eu estou conectado. Só que o que aconteceu? Tanta rede social. Abriu. As pessoas estão começando a se saturar. Qual é o movimento que eu enxergo que está acontecendo? As pessoas têm redes sociais. Eles não vão sair. Mas você começa a ficar no caminho de ser muito seletivo. Uhum. Nisso aqui, meu tempo agora. Pô, eu tenho muito tempo de tela. As pessoas começaram a se preocupar com isso. E aí, quando você começa a ver, beleza, eu tenho tempo de tela, eu tenho que me cuidar mais, eu vejo o mundo. Mas o que é que está acontecendo aqui na minha rua? Porque o que acontece na minha rua, Gabriel... é mais importante do que está acontecendo aqui em São Paulo. Uhum. Choveu forte em São Paulo. São Paulo deu um blackout. Pô, toda a minha solidariedade à cidade de São Paulo, as pessoas que estão tendo problema. E o buraco na minha rua? Exatamente. Que fura o pneu do meu carro, que não deixa o ônibus passar. Você vai ver, tipo, Jornal Nacional, grandes mídias, assim. Você vê o centro ali, né? Rio, São Paulo. E Brasília. E aí, por exemplo, você falou que tem 700 mil pessoas, né, em feira. Aproximadamente. Não chega a 700, mas é aproximadamente. Eu penso no meu bairro, deve ter isso, 700 mil pessoas. Se tivesse um podcast... É uma feira de Santana, pô. Se tivesse um podcast no meu bairro, eu ia assistir, cara. Eu tava com a minha prima falando. Minha prima mora na Assis Ribeiro, né, perto. Uhum. Eu falei, se tivesse um canal no YouTube chamado Quando Você Acorda, Trânsito Assis Ribeiro, você ia assistir todo dia, pô. Porque alguém ia estar cobrindo pra você, falando como é que tá. Porque isso impacta muito antes da 23 te impactar, a Paulista te impactar, a tua rua te impacta primeiro. Mas o que a gente tá falando de muitas coisas, de carnaval, de podcast, mas no final a gente tá falando de uma coisa só. Comunicação. Local. Regionalização. Porque, assim, se você for ver até no varejo, a gente conversou muito com o Fel sobre isso, dos mercados, né, próximos estarem... Por exemplo, hoje tem um fenômeno dos mercadinhos de condomínio, né? Isso, os mercados de condomínio. Que tá do seu lado ali. Eu acho que as pessoas realmente, até pela pandemia e por outros aspectos, as pessoas estão olhando muito mais para próximo, né? E você, comunidade, né? Como eu te falei, a gente quis abraçar o mundo. E aí, agora que a gente abraçou, você fala, e aí? O que você dá mais atenção, né? Você vai dar mais atenção para a notícia, como eu falei, do Jornal Nacional, ou para o grupo de WhatsApp, do WhatsApp. Pronto. Do seu bairro, Porque né? o grupo de WhatsApp, Telegram, Instagrams locais são tão fortes hoje em dia. Uhum. Eu pego aqui meu celular e leio uma notícia aqui para você. Aconteceu tal coisa na minha cidade. Eu posso ter um impacto de falar, meu Deus, isso aconteceu. E você vai falar, daí, né? E daí? Não me impacta. Então a gente começa a ter
a comunicação muito mais Eu regionalizada. já ouvi isso dos caras de 19, 20 anos, alunos, assim, tipo, não sei o que, Israel, a gente falando da Palestina. Tá, mas o que isso impacta pra mim? Entendeu? Você entendeu? É triste e tal. Não tô falando desse aspecto humano, né? Mas pensando assim, hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com a comunidade delas, né? E eu até falei num podcast com o Sérgio que talvez a gente esteja voltando pro feudalismo, tá ligado? A gente vai ter pequenas comunidades. Eu já escutei assim, isso, né? que estamos na idade feudal das redes sociais. Exatamente. A gente tá se reencontrando em todo o processo, porque é muito louco. Aí, vou dar um exemplo vivo. Meu irmão tá aqui com a gente nessa sala. Meu irmão não tem redes sociais. Porque ele não quer. Porque é uma extinção de saco. Quando ele quer, ele entra lá, o que ele quer olhar no dos outros e acabou. Porque hoje, Gabriel, a gente vinha, quem lembra do Orkut, a gente que ia atrás da informação. Aí o Facebook é a primeira a jogar a informação na nossa cara. Aí vem o Instagram e agora o TikTok. O que ele quer, né? O que ele quer. Não é mais o que a gente quer. O que eu quero. Tipo, ele joga algo e fala, talvez você goste disso. Uhum. Aí talvez você te dê atenção, porque aí você vai com vários gatilhos. Aí você assiste aí o TikTok, aí ele te manda outro. Não importa quem é que tá falando, importa o conteúdo. O TikTok, ele consegue simular muito bem como se você estivesse indo atrás do conteúdo. Vou te dar um exemplo de Salvador. Quando eu fui para Salvador. Foi no começo da campanha de governador, né? Sim. E, cara, aquela música do Jerônimo e Gerondino ficou na minha cabeça, cara. Cara, tu sabe o nome do governador, Sim, você conhece mesmo. Eu tava lá nessa época e eu abri o TikTok e era só a galera dançando. Eu esqueci a música agora, mas ficou na minha cabeça um tempão a música do Jerônimo, Gerondino. E aí, eu percebi que o TikTok, dependendo de onde você tá, da localização também... Ele se adapta. Ele vai mudando, né? O que ele mostra. E esses dias eu comecei a ver um TikTok local, ali do meu bairro. Realmente, ali de Santana, que você conhece, falando sobre uma rua que era 2 mãos e virou uma mão só. Eu falei, caraca, tá chegando, né? Perto. As pessoas estão começando a entender que o conteúdo local é muito mais importante, começa a ser extremamente importante. E eu tenho uma aluna que trabalha na ByteDance, lá do TikTok, e aí ela falou, professor, a gente vai lançar um aplicativo aqui, que ele já tem o CapCut e o TikTok estourado no Brasil, né? A gente vai lançar um terceiro aplicativo que vai ser uma rede social local. Somente local. E eu cheguei a ver e tal, eles não lançaram. E eu tenho quase certeza que eles incorporaram no TikTok. Eles iam se conectar. Todas essas funcionalidades no TikTok. Era uma rede social que realmente você não seguia pessoas. Você via quem estava próximo de você, realmente. E já tem essa função no TikTok. Se você for ver, tem o feed normal, tem o de amigos e tem o local. E aí você vê o que tá rolando, né? E você tá na crista da onda, cara. Você tá fazendo um negócio... Eu tô tentando ser vanguardista. Que é presente e é futuro. Também. Eu tento ser vanguardista porque... Aí, podendo falar um pouco do Ferapod. Porque o Ferapod tem um nome de podcast, porque o nome é muito bom. Aí a gente deixou o nome da empresa como Ferapod. Mas a ideia do Ferapod, ela era o quê? Vamos fazer um podcast. E aí, quando você começa a montar um podcast, você descobre que é difícil montar um podcast. E aí, quando você monta, aí você começa a andar, começa a fazer aquisição de equipamentos e começa a andar, beleza. Não é difícil fazer um podcast, é difícil manter. Aí você continua a coisa e você fala, beleza, só que tem muita coisa que deveria estar no mercado streaming e não tá porque quem sabe fazer. Porque para mim, Gabriel, se você perguntar, o que é mais importante, cara, de qualquer coisa que você produz? O conteúdo, velho. Não importa se você está usando uma câmera boa ou se você está usando a câmera do seu celular. É o conteúdo, velho. O conteúdo, ele manda muito bem, cara. Aí você pega, você faz a construção do conteúdo, você faz a entrega e tal. Eu falei, cara, tem muita gente que sabe fazer conteúdo, só não tem a técnica. Eu tenho a técnica, eu tenho equipamento. Quando eu falo o Ferapod, sim. A gente tem. Pô, vamos começar a fazer parceria? E aí a gente veio e lançou o primeiro jornal streaming de feira. Porra, foda. Aí quando você percebeu, automaticamente nichou pra política feirense, pô. Isso que eu percebia. A política é feirense. Velho, pra vocês não vai fazer sentido nenhum, pô.
Mas eu conheço uma assessora lá, de um político. Depois eu te conto. Depois você me conte. Que eu devo conhecer. É. Aí, tipo, fechou. Eu tô sabendo. Aí vai fechando, pô. E aí, tipo, Boulos e Nunes, pra gente não faz sentido nenhum Não essa faz. discussão, pô. Exatamente. Isso aí, mais pra gente você ver Zé Neto e Zé Ronaldo, faz sim, total sentido, sacou? Olha, mas esse é o terror de muito capitalista por aí. Isso aí vai na contramão de muita coisa que os caras querem manter, né? Mas como é que Porque mantém, pô? é confortável para eles manter o centro de tudo aqui, né? Mas eu acho que não tem mais como segurar. Não tem mais. Eu acho que já Graças se a Deus. construiu uma cadeia que tem vida própria. Ela já funciona por vida própria. Não precisa mais autorização da Globo. E você tá mexendo na economia local, A cara. gente tá mexendo. Não só a gente, porque você faz o primeiro, você dá uma luz pra uma galera e falar, pô, se esses caras fizeram, talvez eu consiga fazer. E assim, eu aprendi com um cara que fazia. Porque não tem literatura sobre streaming. Não tem, você é professor. Não existe uma faculdade que fala, faculdade de streaming. Não existe, cara. É batendo cabeça. Máximo rádio e TV, mas mesmo É, assim... mas não é. E quando você começa a entender sobre as plataformas, É. como elas se comportam, você fala, pô, Exatamente. é diferente. E aí a gente começou a montar. E aí a gente errou muito, perdeu dinheiro comprando equipamento que não precisava e tal. E aí você monta. E aí uma galera que vem depois, quando vem me perguntar, eu falo, cara, a gente usa a câmera tal, a gente faz isso, faz aquilo, e não sei o quê. Eu faço essa informação. Porque a informação não é minha, pô. A informação é para todo mundo. É. E se o cenário cresce, eu vou crescer junto. Com certeza. Eu- A gente tava falando dos primeiros podcasts que a gente ouviu, né? Na época de faculdade eu comecei a ouvir Jovem Nerd. Isso lá em 2010, por aí, né? Você falou que ouviu o B9 já, né? Mas Eu escutava o B9 porque os caras falavam muito de publicidade, pô. eu também... Mas eu nunca gostei muito do Carlos Merigo. Mas não da pessoa. Tipo, eu achava chato a voz dele. Só por É isso. porque pra mim era tão fantástico. É. Gabriel, eu escutei muito. Eu prefiro ver ele em vídeo. Eu escutei muito rádio aqui. E tinha uma coisa que eu adorava de escutar no rádio aqui, que era o Estádio 97, pô. Nossa, eu adoro. Eu adorava aquele negócio, aquela zoação, assim, era muito legal. Antes de ver a cara deles. Meu sonho era estar ali no meio, né? É. Eu escutava muito o Boechat e Sim, tinha um pedacinho do programa que falava sobre negócios. Falava, sim. cara, um dia eu quero fazer isso. Aqui, ó. Conseguiu. A gente tá fazendo, cara. Exato. E A gente não tem tanto alcance quanto eles, mas eles também não têm mais tanto alcance quanto antes. Tá se dividindo e pulverizando, né, o alcance. Que nem você falou, o cara que tava assistindo o Jornal Nacional vai ver o Feirapod, entendeu? vai assistir o VPQM, que é o nosso programa de política. E assim, e aí agora a gente entrou... PQM. VPQM, porque é Velame pra quem merece. Rafael Velame é um jornalista. Ele, há 12 anos atrás, se eu não me engano, 13, começou escrevendo um blog sobre política. Uhum. E aí ele tinha um bordão que era... Aí ele vai pra rádio. E ele tinha um bordão que era boa noite pra quem merece. Porque, como ele sempre escreveu sobre política, e assim, a ideia dele era sarrafo em quem merecia sarrafo, ele era muito criticado. E aí ele começava a dar boa noite pra quem merece. E aí o nome do programa, como era com ele era a figura do programa, tem que ser com o seu nome. Aí é Velame pra quem merece. E aí a gente diminuiu e chamou VPQM. Então você já não é, e acho que talvez você nunca foi, um podcast. A gente é um veículo de comunicação. Eu gosto de brincar, a gente é uma Globo. Muito, muito pobre. É Globe. A gente é a Globo. A gente só não tem os recursos dos caras. Sim. Mas assim, a gente pensa como eles. A grande diferença Mas é isso que os caras não querem. Ah, mas Eu aí... não acho que tem um cara lá na Globo assim, nossa, eu vou matar o Gabriel e o Rodrigo. Não. Não. Mas eles não querem, talvez, essa democratização aí. Eles não queriam colocar esforço pra fazer algo melhor. Tanto que o B9, por exemplo, tá no Globoplay, foi contratado. Foi? Aí, Então, tá vendo? você entendeu? Nem escuto mais, há muito tempo. Mas aí eu trago um ponto, Gabriel. Pensa aqui comigo. Não é muito mais fácil eu passar uma lei pra atrapalhar a vida do pequeno do que eu tentar melhorar meu conteúdo? Porque a gente tá falando até agora, vamos lá, desde o início da nossa conversa. A gente vem falando de comunicação. E comunicação nada mais é do que conteúdo. O que é que você tá passando? Você tá mandando uma mensagem para alguém receber essa mensagem, decodificar essa mensagem, ver se faz sentido ou não. E eu vou te dar um exemplo disso. Tá tendo a novela lá que fala sobre Ilhéus, né? Do cacau lá, esqueci o nome. E aí eles fizeram uma matéria sobre o cacau da Bahia, né? Que é o maior produtor de cacau do mundo e tal.
E a Globo não foi lá com os jornalistas deles, né? Eles pegam a afiliada da Bahia para falar com mais propriedade Isso, e tal. a Rede Bahia. Mas eles nunca vão conseguir ter uma afiliada em cada cidade. Não, eles têm, eu acho que hoje um em cada estado, mas assim, em cada E olha cidade lá, né? não consegue. E Porque tem vários políticos que são donos dessas afiliadas e tal. você começa a ter um problema. E, cara, a gente é muito mais rápido para se adaptar. Pensa aqui comigo. Eu venho aqui, você tá aqui, você sente e fala, pô, velho, isso aqui não tá legal, eu vou por esse caminho, eu quero ir. Você muda muito rápido. Chega pra Globo e fala, agora a gente vai ter que mudar o Jornal Nacional. É. Sai o William Bonner e entra outra Não pessoa dá. para falar. Você não tem essa capacidade, você começa a ter um pouco de problema. E não só isso, né? Tem a tradição ali. E se você for pegar, assim, o pequeno, não só o veículo pequeno, mas as empresas pequenas, né? Que eu não gosto de chamar de pequena. Às vezes você tem, uma empresa de bairro ou de Feira de Que tem um Santana, faturamento pequeno ou Mas- faturamento menor. mas tem 200, 300 funcionários. Exato. Né? Esses caras, eles não têm acesso às grandes mídias, né? Esqueça. Então, quando você vai, tipo, lançar um meio de comunicação, você está democratizando isso também, né? Que é o nosso principal ponto, cara. Essa é a parte Como é mais que é a interessante. parte das empresas, assim, eles já anunciam? A gente, como veículo de comunicação, a única forma de se manter como veículo de Anúncio, comunicação né? é anúncio. Normal. Uhum. Só que a grande diferença da gente é... Eu não chego pra lá e faço uma oferta de 15, 30 segundos, Uhum. que é o comercial tradicional. E eu nem penso em AdSense. A AdSense é um valor que entra, mas assim, não é nada Sim. grandioso. Aí eu começo a fazer esse trabalho de comunicação. Aí eu chego pro meu cliente... Vou dar um exemplo. Eu consigo personalizar muito mais fácil. Porque eu sou um veículo pequeno e eu tenho capacidade de fazer adaptações muito rápidas que uma grande emissora não pode. E talvez para você fazer com uma grande emissora seria muito caro. Tipo, o Nubank patrocina O Jornal Nacional. o Jornal Nacional. É. Tu acha que é pouco dinheiro ali? Não, é muito dinheiro. E nem chama o nome do Nubank, só aparece lá É. o nome do Nubank. Uhum. Pro brand funciona? Para eles funciona? Funciona, é massa. É comunicação de massa. E também o produto deles o serviço é de massa. Mas E imagine eles- para um pequeno negócio no interior da Bahia. Mas o negócio é você pegar os atributos e o que aquele veículo, aquele programa tem de bom e colar na marca. Porque o Nubank começou a comunicação falando, não sou tradicional. Foi. E agora ele vai pro Jornal Nacional, Porque ele teve que se tornar tradicional. sou tradicional, confia em mim, né? Por favor, grandes empresas, tragam suas contas para cá. Transfira a confiança que você tem no Jornal Nacional Para mim. pro Nubank. E você, como veículo, você tem seus atributos que dá para colar numa marca também. E o mais legal, Gabriel, vamos lá, você é professor e você vai me ajudar nesse raciocínio. Eu fico cá em casa pensando, caramba, velho, esse cliente... Eu não quero só fazer uma chamada de 15, 30, não, ou um testemunhal, qualquer coisa do tipo. Eu quero fazer algo para que a pessoa do outro lado interaja. Porque se eu chegar e, vamos supor, no meio do programa, no melhor momento, eu coloco para passar um vídeo institucional do meu cliente, as pessoas vão fazer o quê? Vai perder a atenção. E vai ser ruim para você. Para como, mim. né, Aí veículo. eu fico, como eu ajusto para que o meu cliente se adapte a esse tipo de coisa? Como eu vou fazer que quem está assistindo junte com o que o meu cliente está oferecendo e fique interessante. Aí todo mundo fique feliz. Que é, por um tempo, chamado de product placement, que você via... A Apple fez isso muito dentro de filme, Coca-Cola e tal. Passava, não era uma publicidade explícita. A única que eu vejo fazer, por exemplo, com podcast é a Insider, né? Faz muito. Mas funciona. E você vê, no fim das contas, como funciona? Funciona. Até porque os caras realmente usam a marca, né? Eles usam fora dos podcasts. Então, esses caras aparecem. Então, você começa a ver. Pô, Insider foi. Aí tinha uma época que tinha aquele hidromel no... Pô, eu ficava com vontade de experimentar aquele hidromel. E você vê, por exemplo, você é um veículo regional. Você consegue, além de usar os comércios regionais, quem esteja querendo entrar naquele ambiente, Pronto. né? Vou trazer um case real. Sexta-feira agora, eu não sei que dia o episódio vai pro ar, mas eu fiz uma reunião estando aqui em São Paulo com o pessoal de São Paulo
que quer fazer... Ele está entrando no mercado feirense. E ele quer comunicação segmentadíssima. Porque você entende do seu público, né? Ele quer pessoas que se comuniquem. É tipo, a responsável do marketing falou, estávamos procurando um veículo igual a você. Vocês. Porque é um serviço online que é extremamente regionalizado, vai até as fronteiras do município de Feira de Santana. E precisava conversar com as pessoas de Feira de Santana. Como é que você faz isso? Você pega a pessoa que se comunica já, né? Porque eles têm noção que o trabalho de construção de conteúdo, a famosa publicidade, eles vão ter que fazer um mix para atender tudo. Porque senão eles vão fracassar. E eles sabem o tamanho da importância de fazer uma comunicação segmentada. Que não é, eu venho, faço com uma agência de São Paulo, que pensa que a Bahia fala de um jeito... fala de um jeito, e quando você vai ver, não fala com o interior da Bahia. Porque o Paió é Salvador, pô. É muito coisa de Salvador. Aqueles diálogos são de Salvador. Todo mundo gosta, todo mundo ama, mas é Salvador. Sim. Se você for pensar feira, tem muito influenciador de Feira de Santana. Muito influenciador grande. Jovem Dex, que é um trapper, ele é de Feira de Santana. Escute as músicas dele. Eu sabia que ele era Jovem Dex é de Feira de Santana, pô. Caramba. A gente já tentou milhares de vezes levar ele no Feira Pod, mas ele não curte podcast, cara. Ele só foi no Podpah e não foi mais para lançar o CD. Mas é um exemplo. E aí as pessoas para... Cara, deixa eu olhar. A Duquesa, pronto. A Duquesa, ela é da Bugnipe. Duquesa é uma artista da Bugnipe. A Duquesa, o primeiro podcast dela foi com a gente. A Duquesa não tinha essa forma que ela tem hoje. Por quê? A gente adorava o som dela. Ela já tinha batido milhões de visualizações no Spotify. Falou, velho, ela é de feira. Ela conversa com a gente. As pessoas precisam escutar a história dessa menina. Exatamente. Ela trabalhava em call center, pô. Caraca. E agora ela tá aqui em São Paulo, pô. Conquistando o mercado. Isso é legal também, você trazer referência de pessoas de lá que saíram, né? E que conquistaram e tal. Mas não deve ser o principal. O principal são pessoas que ficaram em feira e desenvolveram feira. Que faz a diferença. Não tô falando que essa pessoa é errada de sair de São Paulo, não. Mas é legal ver o regional se desenvolvendo, né? Claro, cara, é importante a gente entender que Bahia, interior, o país todo vence quando todas as regiões vencem. Então, o que acontece? Hoje, a longo prazo, a gente pensa assim, no audiovisual, o que o Feirapod pode fazer para que os talentos de feira não saiam? Porque você precisa ter um braço para negociar com as empresas de São Paulo. Ou saiam, façam faculdade e voltem. Não, isso aí é o quê? Você fez. Buscar conhecimento, você vai pro Japão, cara. Mas volte. Desenvolver feira. Mas volte para desenvolver sua cidade. Mas você só vai ficar na cidade se você encontrar um mínimo de infraestrutura. Com certeza. Algo que te dê. Então, a gente como Feirapod pensa, no audiovisual, o que a gente pode melhorar? Para que caminho? Pô, eu tava aqui no estúdio aqui de vocês, eu já tava conversando com o Gabriel, já tava, pô, e aí, cara, como é que vocês fazem? Como vocês pensam? Porque é da hora, pô. Isso é muito importante. E você já deve ter, mas se não tem, faz todo sentido ter também um braço de publicidade, né? De agência. A gente não gosta de oferecer serviço. Uhum. A gente presta serviço para muitos poucos clientes, mas a gente não gosta, sabe por quê? Eles não conseguem entender. Porque o que principalmente a gente foca, Gabriel, e eu gosto muito, é marketing de conteúdo, cara. Porque é muito mais fácil você oferecer algo para alguém que já te conhece, tem respeito por você, do que eu só chegar e fazer uma oferta. Sim. Eu chegar aqui e falar, Gabriel, compra meu copo. Fiz uma publicidade direta. Opa. Gabriel, aqui meu copo. Compra meu copo. Aí Gabriel fala, pô, por que eu vou comprar de você se eu posso comprar, né? Se eu posso comprar numa marca que minha mãe comprava, numa loja que minha mãe comprava. Agora, se lá vem eu, todo dia, falo de um copo para Gabriel gosta de copo. Todo dia eu tô lá conversando, contando uma história, explicando o copo e tal. O Gabriel fala, pô, gostei. Cria afinidade com o Rodrigo. Mas só que isso é uma construção a longo prazo. Mas isso é uma construção forte. E aí, quando você termina de fazer essa construção, meio que não muito intencionado, fala, não, vocês gostam do meu conteúdo? Eu vendo meus copos. Tem interesse, Gabriel? Gabriel vai falar, pô, eu já tive tanta troca de informação com o Rodrigo que eu acho interessante. Sensacional. Não, e para quem está escutando aí, quem é da capital, de São Paulo, você é um exemplo de Juiz de Fora. A Ciane
veio semana passada, de Juiz de Fora, na verdade, você de Feira de Santana, Bahia. Aí veio o nosso amigo do Rio de Janeiro. A gente percebe que não existe mais fronteira Não. de conhecimento em marketing, Não. principalmente. Então, você pode se desenvolver. Eu recebo, tipo, mensagens de gente do Brasil inteiro, cara. Que isso é muito legal. Principalmente alguns específicos que eu vejo se desenvolvendo muito em marketing. Tipo Juiz de Fora, tipo Goiânia. Alguns pontos do Brasil que eu vejo, Manaus, que estão pulsantes, assim, sabe, no marketing. Então, cara, claro que aqui tem muita oportunidade, mas dá para você fazer regionalmente. Você construir e você construir um legado, inclusive, né? Uma coisa grande, cara. Se você lembrar... Sem sair do seu local. Muitos grandes publicitários saíram da Bahia. Sim. Salvador, Mas Nizam, tiveram que sair, né? Tiveram que sair, claro, era uma outra época, só existia o mercado Rio-São Paulo. O legal é você vir pra cá, ficar uma semana e voltar. Não, isso... Com toda essa bagagem. Cara, mas isso... A gente também tem que pensar de uma forma, Gabriel, e eu também tenho que ser justo, São Paulo está à frente, na minha opinião, está à frente de outros estados. Porque eles fizeram por onde? Eles correram, São Paulo sempre pensou... São Paulo é uma cidade de negócios, ela respira negócio. Você sai da Bahia, sai de Salvador, pô, lá tem um clima de negócio bacana, mas você vem para cá, é outro, completamente diferente. Então é uma questão de também... São Paulo é o melhor? Como é que eu faço para nivelar e ir para São Paulo? O que é que eu faço para ficar igual? Porque quando um cliente começar a olhar e falar, pô, um cliente grande, as agências estão em São Paulo ou no Rio, mas, pô, tem uma agência aqui no interior da Bahia, pô, que ela é interessante. Criativa, ela entrega resultado, porque no fim das contas, o cliente vai querer resultado, eles me entregam resultado. Legal, eles conseguem me atender? Atende. Eles conseguem pensar de uma forma interessante? Beleza. E aí você começa a ter um aspecto que é talvez, os maiores gargalos de São Paulo. Feira de Santana, o trânsito lá tem 30 minutos. Da pior situação. Não, e eu contratei uma pessoa de Vitória, Espírito Santo. Nunca tinha conhecido ninguém de lá. E aí eu contratei uma designer. E, cara, é impressionante. Uma menina nova que faz a federal de lá. E aí você percebe que você também, como agência, você pode ter pessoas pelo Brasil, né? Como eu usei o exemplo da multinacional. Hoje em dia eles já sacaram que eles têm que ter um escritório América Latina e um escritório Brasil. Né? É muito diferente. Até porque começa logo pela língua. Mas futuramente, talvez, um escritório, que eu já vi isso, né, acontecer, já é um passo a mais ter um escritório Nordeste, vai. Você entendeu? Porque você começa a conversar mais, fica mais próximo de uma região. Isso. E aí, futuramente, ter mais braços, né? Eu acho não, faz todo sentido um cara que chama Paul Baran, não sei se você conhece, da comunicação distribuída, que ele mostrava isso. O futuro são vários pontinhos interligados, alguns centros, né? Sim. Assim como o Recife também. É um grande centro de tecnologia e tal. E eu acho que a gente pode democratizar muito mais, assim, dessa Consegue. forma. É porque eu fui muito barrista aqui, porque eu adoro feira. Eu tenho... Mas essa é a função, você ser barrista. Eu acho, assim, feira, ela é sensacional. Até pela história dela, pela condição dela e tal. Mas Feira de Santana, assim como outras cidades, tem total capacidade de assumir um protagonismo. Elas só precisam se identificar qual protagonismo elas vão segurar. Porque se você pensar hoje, eu acho que é BH, que tem as maiores startups do Brasil estão em BH, se eu não me engano. Não é nem São Paulo. Tem muita startup grande dentro do cenário mineiro. Que nem, tipo, o pessoal, muito criador de conteúdo no Paraná. No Paraná, você pega você muito... já vê muito espalhado. Você tem muito criador de conteúdo na própria Bahia. E os caras de São Paulo ainda querem que a pessoa vá pro escritório trabalhar, velho. Você entendeu? Você tá perdendo, às vezes, uma puta profissional de Feira de Santana. Porque não tá podendo ir pro escritório. Pô, faz online. Não, e aqui dentro do próprio São Paulo, Gabriel, pô, é sério. É uma das coisas que toda vez quando eu cogitei um dia, falei, será que eu volto para São Paulo? Quando eu lembrava, eu falava... Você viu o que eu te falei? Trânsito, cara. Você tava Caiu pensando no trânsito. E aqui não tá chovendo.
Porque São Paulo também como se fosse várias cidades, né? Não, São Zona Paulo... Norte, Zona Oeste são São duas Paulo cidades. são várias cidades. Isso é verdade. Interligadas, como você né? falou, seu bairro deve ter a mesma quantidade de pessoas que moram na minha cidade. Exatamente. Mas eu vejo também a galera de São Paulo saindo também. Eu acho que São Paulo vai continuar, claro, sendo um grande Não tem como centro, esvaziar, cara. Mas, assim, com essa possibilidade de ser home office, tem um pessoal indo pro interior próximo aqui, sabe? Mas o home office tá regredindo? Eu ouvi algumas histórias. Depende da área, né, que você trabalha. TI não tem mais como voltar. TI... Comunicação e marketing tá quase nisso também, já não tem mais como voltar. Me diz uma coisa, as agências estão deixando os designers em casa? Nas suas casas? Cara, todos que eu conheço, sim. É sério? Todos que eu conheço, sim. Melhorou muito, então. Só que tem um problema, né? Também não existe mais CLT, né, no mercado. Mas Até TI, não existe mais. Eu não... Aí seria outra discussão, né? É outra discussão. Aí teria que ser com alguém da área de... Ou com o cara da política lá também, com porque político. é importante, mas você tem vantagens e desvantagens, né? O que eu vejo, assim, que o pessoal de TI se adaptou muito, né, cara? Muito. E quando você vai olhar para número, a produtividade é muito maior. Eu vejo na prática isso, né? Eu tenho muitas pessoas que eu trabalho, que eu contrato, que são mães, né? E que estão em casa para cuidar dos filhos, cara. E dá muito certo. Porque a mãe, até falei isso num podcast passado, a mãe é o melhor tipo de profissional que você pode ter, cara. Por quê? Porque ela se dedica e ela tem que fazer tudo muito rápido, porque ela tem que fazer 1000 coisas, entendeu? Saquei. É muito bom trabalhar com mãe. E eu vou te falar, uma área que também se adaptou muito fácil, call center. Eu nunca imaginei que call center ia trabalhar de home office, cara. Só que aí que tá. Quem são os donos das grandes empresas? São os mesmos caras que são donos dos imóveis também. Da especulação imobiliária. Então, tem isso, que não vai vagar muito prédio. É por isso que eles não querem que o pessoal vai tudo pro home office. Porque senão eles perdem grana de aluguel, né? Os caras vão olhar e falar, pô, velho, esse prédio aqui... Mas é uma coisa sem volta. Eu também acredito que a gente só acelerou. Era algo que acontecia, a pandemia acelerou. Faz uma coisa depois, entra... Mas não conta pra ninguém. Entra no Zap Imóveis, essas coisas, e vê um apartamento de 30 metros num bairro. Você vê um escritório de 30 metros nesse bairro. Você vê como tá caindo o preço de escritório. É mesmo? Mais fácil você comprar um escritório e morar lá, sabe? Fingir que é escritório, mas por contrato às vezes eles não deixam, né? Mas é isso, cara. A tendência é as pessoas trabalharem de casa. Isso mudou também o padrão da construção aqui civil, né? Dos empreendimentos imobiliários agora, eles têm que ter no mínimo 2 quartos, né? Antes a gente via muito prédio com 1 quarto só. E aí essa galera foi trabalhar em home office, não tem onde trabalhar, tá migrando para 2 quartos ou 3. Mas esse é um problema de São Paulo. Vou São te falar, Paulo. São Paulo, isso é um problema. Eu lembro quando eu saí daqui em 2000, eu saí daqui em 2014. Vai fazer 10 anos esse ano. São Paulo tava vendendo o quarto estúdio, sei lá o nome. 30 metros quadrados. 30 é muito, Gabriel. 15, pô. Aqui perto da Vila Madalena, pô, 15 metros quadrados. 18 metros quadrados. Eu falei, como é que mora num negócio desse? E aí você começa a perder a qualidade de vida. E vende. E esgota rápido, cara. O cenário imobiliário de São Paulo caótico. Não dá para entender, porque a gente vem aqui, estão levantando prédio. Você não viu o de Lisboa, o do Canadá, como é que tá? Tá maior ainda? O mundo inteiro tá sofrendo com esses problemas, assim, né? Das pessoas largando imóveis comerciais e... Porque, cara, o futuro é esse. Eu prefiro 1000 vezes ter uma equipe remota de 10 pessoas, cada uma no estado, todo mundo trabalhando. Porque, assim, por exemplo, tem a Andressa que trabalha comigo em Goiânia. Aí eu falo para ela, às vezes, quanto eu pago para uma pessoa de São Paulo. Ela fala, cara, aqui em Goiânia se paga muito menos que isso. Eu falei, então, teve uma pessoa de Goiânia que até brincou. É como se a empresa de São Paulo pagasse em dólar, entendeu? Mas é um pouco isso. Porque o custo de vida é muito menor. Muito menor. Então, porra, é muito melhor, cara. E aí, pensando em produtividade, se você consegue pagar para uma pessoa dessa, como se fosse em dólar paulista, o dólar paulista, você pagasse $1 paulista para alguém também, por exemplo, vamos trazer feira. Se você pagar um salário de um DA de São Paulo para feira, o cara, além de
amar o emprego, vai ter uma qualidade de vida excelente, ele vai ganhar bem. Exatamente. E aí você tem uma entrega ótima de quem está trabalhando. 60 quilômetros daqui, Mariporã. Já é um custo de vida muito menor. O interior de São Paulo tem essas Você características. entendeu? Então, tipo, eu acho que... amarrando todas as ideias pra gente finalizar esse aqui. Sim. A regionalização, ou tipo, a gente sair das capitais, não tem mais volta, é o futuro, cara. É um caminho. Eu acredito mesmo que a gente agora vai ter um... Local marketing. Demais, demais, demais. Isso em todos os aspectos. Todos os aspectos, velho. Porque o mesmo serviço que vocês conseguem entregar aqui, alguém em algum interior consegue entregar. E você também desenvolver negócios novos, né, no interior, como você fez, né? E aí você é um empreendedor eu sou empreendedor. Localzaço. Uhum. E assim, a gente tem orgulho disso, de ser local. E não é um problema. E assim, a única coisa que a gente quer, eu quero poder vir aqui, como eu tô vindo aqui no estúdio de vocês, e conversar com a galera de igual para igual. Tipo, eu cheguei, eu vi a câmera, eu fiquei olhando assim e falei... Vou levar para lá. Não, é igual, a gente já usava. Então pronto. Então, tipo, já beleza. Tá, né, no mesmo... O que interessa é o material intelectual. O meu material intelectual tá pareado com os caras que sabem fazer em São Paulo. Exatamente. Que eu não posso ficar para trás. Por quê? Em vez de pegar a internet, a rede social só para ficar olhando besteira, eu vou olhar e procurar conhecimento, pô. E hoje Fica a dica aí. Você é professor, Gabriel. E você é professor. Cara, tu lembra como a faculdade era importante pra gente? Pra mim foi muito importante. Muito. Me ensinou a pensar fora da caixa. É isso que eu falo. Ela te ensina a pensar e te ensina a abrir a cabeça, conviver com outras realidades, se você quiser também. Se você quiser. Porque você vai ficar numa bolha. Eu quis ver outras paradas, né? Será que daqui a 10, 20 anos, Gabriel, vai ser a mesma coisa? Porque você vai ter tanto acesso, pô. É tanta plataforma, é tanto conteúdo. Eu tô com dúvida em algo específico. Você procura no YouTube, que eu gosto de fazer muito pesquisa no YouTube. Você vai encontrar um especialista. Mas eu vejo cada vez mais aumentar o EAD, as faculdades EAD. E eu ouço cada vez mais das pessoas assim, eu gosto de fazer presencial. Porque o presencial vai ser muito mais rico. Hoje em dia, o professor, quando dá uma aula presencial, os espertos, né? Eles pensam assim, cara, o aluno teve um puto esforço para chegar aqui, eu preciso dar uma aula de qualidade, entendeu? No Instagram, seus alunos te amam. Tem que dar uma aula de qualidade. Deve ser de qualidade. Eu tenho vontade de assistir uma aula sua dia pra ver. Você vai assistir. Porque, cara, se o cara já se deslocou, se ele tá pagando para aquilo, pô, você tem que entregar marketing, você tem que entregar o que ele precisa ali, você tem que entregar um show, mano. Legal esse pensamento. E o EAD é um pouco diferente, entendeu? Principalmente o EAD gravado, né, cara? E ele acaba com essa interação, né? De você trocar, conhecer pessoas novas e tal. Você não pode fazer pergunta, né? E o legal da faculdade é você conviver com o diferente. Network. Melhor coisa. Não, e você... Se hoje eu tô nesse podcast foi porque há 12 anos atrás a gente estudou junto. E o network é pegar ônibus junto, que a gente pegava. Metrô. É comer yakisoba na rua. Naquele É verdade. Isso que é network que eu falo. Nada forçado, tá ligado? É você escutar histórias. Abrir, né? Abrir. Pô, Gabriel. Valeu, cara. Foi sensacional, demais. Velho. Você vai vir de novo. Setembro eu tô aí. Se você quiser, segunda parte, a gente... Parte 2, com certeza. A gente cai pra dentro, porque assim, eu acho que é muito enriquecedor, velho. Vou falar pra câmera. Uma oportunidade. Já fala do Feirapod. É uma oportunidade muito grande, primeiro, poder vir aqui conversar com a galera que tá fora. Eu faço um convite, sigam o Feirapod, @Feirapod. No Instagram. Mesmo que seja regional, é interessante. Cara. É interessante vocês verem que existe vida lá fora. E vida inteligente, que é bem legal. E você vai escutar muita história legal. Muita história mesmo, velho. E assim. Eu vou assistir esse da Duquesa, não vi. Pode procurar Duquesa. Só você escrever Duquesa no YouTube, a gente vai aparecer lá. Legal. E aí era bem no começo e tal. Não critique nosso desempenho, porque como a gente foi aprendendo no decorrer como apresentar um podcast. Mas é legal, pô, poder conversar. Isso fica como memória, pô. Só para encerrar, Feira de Santana, a gente teve oportunidade no Feirapod conversar com o primeiro fotógrafo jornalista de Feira de Santana. Então, ele tem as primeiras fotos jornalísticas de Feira de Santana. Ele foi lá, São Antônio Carlos. Pouco tempo depois, ele faleceu. Você tem uma importância histórica. Eu tenho uma memória. E, tipo,
muitos meios de comunicação usaram o episódio do Ferapod para fazer homenagem a ele. Que legal. Porque isso é legal, porque a história dele estava lá. E aí a gente continua fazendo... Além de fazer nosso papel de conheça a sua cidade, conheça as coisas, entenda, vamos debater os assuntos mais profundamente, isso aqui vai ser uma memória eterna. É que nem isso aqui, eu não vejo como... Eu vejo como uma realização pessoal, cara. É uma memória, Gabriel. É tudo, porque às vezes tem, sei lá, episódio com... O pessoal fala, pô, mas tem pouca view, não sei o quê, tá menos de 100 o episódio. Eu falo, cara, tem uma pessoa que ela vai ouvir aquele episódio e vai falar, vai dar um clique nela, já valeu todos. E tem. Eles me mandam mensagem, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa, Gabriel. Quando as pessoas me falam, tem pouca visualização, eu falo, coloca 100 pessoas numa sala. Bota 300 pessoas numa sala, bota 1.000 pessoas numa sala e fala se isso é pouca gente. Segmentado ainda, né? Que tem interesse. Santana, Que tem interesse. Aí você fala... Vai te ouvir por mais de 1 hora. É pouca gente? Então. Esse é o meu recado final, Gabriel. Que eu tenho que pegar um voo ainda para Bahia hoje. Valeu, pessoal. Esse aqui é o Marketing News. Eu queria convidar vocês a seguir nosso canal do WhatsApp também, né? A gente tinha grupo no WhatsApp e aí os grupos foram migrando para canais agora. E tem pouca gente lá. A gente tinha mais de 1.000 pessoas nos grupos. A gente migrou para lá, tem umas 200. Eu quero encher lá o canal. A gente manda notícias todo dia de marketing. É só você entrar no nosso site, conectar.marketing, só isso. E aí tem um ícone do WhatsApp lá em cima, você clica e entra. Valeu, até a próxima, valeu.